Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Construindo Juntos. Estamos aqui com a minha excelentíssima esposa, Joana Ulmer, que vocês já conhecem muito bem. Eu adorei essa introdução deles, né? Hoje ele falou assim, gente, eu que vou começar abrindo. Eu falei, aí sim, hein, Leandro, bora. Sejam muito bem-vindos, estamos aqui em casa, como você sabe, esse é um momento aqui, domingo de manhã, 8 horas da manhã, para dar um incentivo para você que tem um parceiro, para sua família, sobre dinheiro, sobre organização financeira, sobre essa responsabilidade que a gente precisa desenvolver, certo? E hoje a gente tem um anúncio muito especial. Nós estamos oficialmente lançando o Prosperia. E nós queremos explicar para você o que é o Prosperia, o que é a nossa empresa, o que é esse ecossistema que nós desenvolvemos com tanto amor, com tanta paixão, tanto né? carinho e com tanto Isso. detalhe, né, Jo? Muito Acho detalhe. que a gente quis trazer aqui pro ecossistema tudo que nós vivenciamos ao longo da nossa trajetória de organização financeira, né? Porque hoje a organização que nós temos, ela nunca foi assim. Ela foi sendo construída ao longo do nosso caminho juntos, né? E é incrível ver como que tem a mão de Deus aí. Nós estamos, desde o início dessa semana aqui, na segunda-feira, foi quando nós lançamos o Prosperia, e eu já vou explicar o que é o nosso software, né? Assim, na verdade, o Prosperia nasceu como ser o nome do software que a gente desenvolveu. Então, lá atrás, quando a gente começou, eu comecei com o Lê, ajudando ele com uma planilha, desenvolver uma planilha, para tudo que na cabeça dele, como que tinha que fazer. E automatizando a planilha. Só que, assim como eu, muitas pessoas têm muita dificuldade de usar o Excel, né? Então, o que nós quisemos construir e trazer para o Prosperia? O desenvolvimento de um software onde a gente conseguisse transmitir todos os dados e informações de forma otimizada no sistema, né? Para pessoas assim como eu que têm dificuldade com Excel, ter tudo dentro de um software de uma forma automatizada. É fácil de usar, algo que seja aquele friendly, né? Friendly e amigável, né? Tipo, é para ser o seu amigo das finanças. Exato. E não o seu inimigo. Quando a gente pensa no Excel, e é isso muito que a gente quis quebrar e disruptar, por isso que eu falo, nós temos uma missão muito forte dentro do nosso coração, que é disruptar esse medo, esse bloqueio, afastamento, né? Esse bloqueio. E desde quando nós começamos, eu vi isso com o próprio Lê. Eu não tô nem falando do nascimento da empresa, eu tô falando de anos atrás. Nós estamos fazendo 10 anos juntos. Então, lá atrás, quando a gente começou, ele tinha toda essa ferramenta, esse como fazer, esse como se organizar, mas ele não sabia como. E eu via ele colocando lá numa planilha muito simples, e ele tinha o desejo, era tudo muito manual, né, muito Jo? manual, não tinha fórmula. Não tinha automação. E aí a Jo veio acompanhando de perto isso, e ela foi junto comigo lapidando essa planilha e automatizando. Mas mesmo com a automatização do Excel, por diversas vezes eu ia tentar fazer alguma edição, e com uma vírgula que você altera na macro, você já altera a planilha inteira. Então ela vem dando erro, sabe? E aí a gente começou a debater a respeito disso e pensamos, poxa, a gente tem que tentar desenvolver algo onde as pessoas que têm essa limitação também com o Excel e planilhas, elas possam otimizar o tempo delas. Porque às vezes a gente perde tanto tempo com uma coisa tão simples, né? E aí a gente conseguiu trazer tudo isso para dentro do sistema. E esse simples é onde esses errinhos simples ou esses quebrar a cabeça nessas questões é quando você desestimula. E um dos nossos pilares, hoje a gente quer trazer para você não só o que é o Prosperia, o software, e hoje, na verdade, esse software, o nome que a gente deu para o Prosperia, ele se tornou o nome da nossa empresa. Tudo isso foi um desenvolvimento, foi um caminhar de Deus, que Deus foi abrindo as portas e foi esclarecendo pra gente muito como chegar nesse modelo final. Né? Obviamente, há alguns anos a gente começou, eu fui ajudando o Lê com a planilha, a gente foi evoluindo o nosso controle financeiro, aí eu parti para consultoria, eu comecei a usar esse modelo de controle financeiro com os meus clientes, e não só pegando os feedbacks do Leandro, mas os feedbacks dos clientes. Hoje, mais de 177 pessoas
passaram na consultoria. Vocês têm noção disso? Isso é muito legal e tem um detalhe também que o Excel, ele é uma ferramenta muito editável. Então a gente consegue prestar uma consultoria muito personalizada para cada cliente. Então a planilha que a Jo desenvolveu para mim não é a mesma planilha que vai ser autossuficiente para uma empreendedora do segmento do spa, por exemplo, ou de uma oftalmologia, ou até mesmo de uma família. Então a gente quis trazer também isso para dentro do nosso ecossistema. Então dentro do Prospera hoje, a mesma facilidade que você tem em manipular a edição da forma com que encaixe o orçamento financeiro, a personalização do seu sistema, ela é possível você fazer também. Né? Não, sem sombra de dúvidas. E falando um pouco aqui, hoje nós estamos então à beira desse lançamento, nós estamos fazendo a transição de todos os nossos clientes para essa plataforma. E isso vai solucionar e mitigar muitos erros, muitos bloqueios, muitas crenças, vai dar muita automação e vai dar também muita autonomia para o cliente, porque não só eu quero que ele tenha resultados durante o programa conosco, mas também que ele mantenha sem dúvida, os seus resultados. Porque, na verdade, a nossa intenção e o propósito da empresa não é simplesmente prestar uma consultoria e quando a consultoria finalizar, o cliente ele desanimar, né? Ele não dá sequência. É justamente a gente, de alguma forma, tentar ajudá-lo a mudar a mentalidade com relação a finanças, quebrar os bloqueios dele, para que ele se torne autossuficiente e não tenha mais a dependência. E essa ferramenta, ela vai estar aí para ajudar ele com isso, né? Sem sombra de dúvidas. E aí agora, então, além da ferramenta que nós estamos lançando e começando a usar com os clientes, agora a gente vai validar tudo isso, a partir de hoje, marca o início da empresa Prospera, do ecossistema Prospera. E eu quero comentar um pouco com você o que é o nosso ecossistema. Então, hoje, depois de atender esses 177 clientes que passaram para cá nos últimos 15 meses em especial, vocês, assim, isso é um resultado muito expressivo. O que nós atingimos como empresa. Por isso que eu falo, não é o meu conhecimento ou do Leandro. Existe uma mão de Deus nisso. E a gente identificou as dificuldades, as queixas, os problemas. E a gente tem essa missão muito forte no nosso coração hoje, que é, de fato, ajudar as pessoas a quebrar crenças, a se organizar, a mostrar o quanto que esses 6 pilares que nós temos como a base do nosso método, eles transformam a vida não só hoje, mas o futuro das pessoas. E eu não estou falando aqui de pessoas que têm problemas financeiros, mas nós estamos falando de honrar cada centavo que a gente ganha e pessoas bem-sucedidas. Sem dúvidas. Hoje, a grande maioria das pessoas que passam com a gente em consultoria não são pessoas que têm dificuldade financeira ou dívidas. Tem algumas que sim, mas em sua grande maioria são pessoas que ganham muito bem e elas não têm ideia ou acham que têm ideia de onde está indo o dinheiro, né? Então muitas pessoas às vezes entram e falam, não, eu tenho um controle financeiro, eu sei mais ou menos quanto eu gasto, e aí quando nós entramos de fato na vida da pessoa, entendemos e planilhamos para ela todo o detalhamento de onde está indo a grana dela, ela não faz ideia, por exemplo, quanto ela está gastando com cada item, né? Então isso é muito legal. Sim. E agora eu quero fazer um bate-bola com você, pra gente quebrar um pouco. Isso aqui a gente nem combinou, tá? Então vamos lá, vou te pegar. Vai vindo a ideia dela, galera. Vou e te assim, pegar. A Ju é do improviso, a Ju é do improviso. Você também é do improviso, eu e ele. Mas vamos lá. Nós temos 6 pilares aqui na empresa, que é a base do nosso método. Agora nós desenvolvemos um método. E esse ecossistema que nós estamos desenvolvendo, ele é formado por 3 frentes. A primeira dela é a individualidade da consultoria. Então, todos os nossos clientes, eles vão continuar passando por esse processo individual comigo e com o Leandro, com o nosso time Prospera. Hoje nós já desenvolvemos pessoas no nosso método. Isso é muito legal. A segunda frente é a frente da tecnologia. Então, a tecnologia, ela vem através do software Prospera, que tem uma integração direta com o Open Finance. Então, hoje, os nossos clientes, eles não precisam mais ficar lançando dado a dado, de cada compra, de cada entrada, cada saída, com o Open Finance conectado ao nosso sistema,
com uma simples conexão que você faz da sua conta corrente com o sistema, todos os dados eles já vão automaticamente para o sistema, né, Jô? Sim, e isso vai fazer, eu vou eliminar muita burocracia, muito trabalho manual. Eu estava numa sala de 20 pessoas e eu perguntei, quem aqui preenche a planilha todos os dias? E somente uma pessoa levantou a mão, que foi o Leandro. E são pessoas que cuidam do dinheiro, que têm resultados expressivos. Mas o ponto é, até onde você tem a disciplina e às vezes até o tempo e a praticidade, né? Não é prático você ficar preenchendo planilha todo dia. E é justamente isso que a gente quer tirar de você. A gente quer tirar esse trabalho seu. Apesar de ser extremamente importante, então por ser extremamente importante, nós criamos uma solução, porque você não vai perder a clareza. Exatamente, né? Eu acho que é muito bacana, porque com toda essa integração, coisa de uma semana ou uma vez a cada 15 dias, você entrando no sistema, parando coisa de 20 minutos, você já vai conseguir saber aonde que está o seu fluxo, onde que está o seu mês. Sabe, o que entrou, o que saiu, se você está acima do que você se predispôs a gastar em determinada categoria da sua vida, né? Sim. Então, isso Ô, Lindo, e agora conta pra eles a estrela. Qual é a estrela dessa frente de tecnologia da nossa empresa? A Ju, ela é muito curiosa, né? E é assim, ela já tem, desde o início, quando a gente começou a falar de um sistema, nós nem tínhamos o sistema, a gente estava desenhando na lousa ainda, a Ju já falava, não, mas o sistema também vai ter que ter uma inteligência artificial. Eu falava, Jô, a gente ainda tá na lousa, nem chegamos na tecnologia desenvolver ainda, você já tá pensando em inteligência artificial. Tanto que o IA era por causa disso. Quando Exato. a gente desenvolveu o Prosperia ele vem de prosperidade. Exato. Certo? E aí eu falei, vamos colocar IA, porque eu quero que tenha IA certo. Vai ter. Só que eu não sabia que a IA ia ser Ia ser tão rápido e que ela seria a joia. A joia. Que é nada mais do que a Jô e a. E a joia foi muito legal, como chegamos em joia, porque pensa aqui, a joia, ela é uma preciosidade. E a joia, ela é as suas finanças. As suas finanças é a maior joia que, né, assim, é essa preciosidade que você tem que cuidar. Quando você tem uma joia dentro aqui, ó, de ouro, você tem que fazer o quê? Você tem que limpar, você tem que guardar, é desejado. Atento. É atento. Então, assim, é valioso. E as suas finanças, assim como a sua vida, a sua liberdade financeira, você tem que cuidar e você tem que lapidar igual uma joia lapidada. E a Joia, quando eu coloquei o nome, é porque a empresa nós chamávamos de Joana Co, que era Joana Company. Eu desenvolvi um agente para o nosso time, para os nossos colaboradores, era assistente virtual, eu já fui desenvolvendo o método, porque eu sabia que eu precisava chegar na IA, então eu falei, já vou começar aqui, fazendo do meu jeito, do jeito que eu podia na época, e aí eu dei o nome de Joia. E outro dia, conversando com a Miss, logo depois, que é a nossa colaboradora, a nossa primeira colaboradora, a primeira contratação que está com a gente desde agora, então ela... Todo mundo que passa aqui pelo nosso atendimento, a Miss recebe de braços abertos e com muito carinho. E a Miss comentou, Jô, eu joguei ela na joia. Aí quando ela falou joia, eu falei, cara, que legal, ficou bom a joia. Então hoje nós temos a joia. A joia, ela vai ser a grande... O braço direito, de todo contratante do Prosperia. Né? Então ela vai estar ali para te auxiliar. Obviamente, você também vai ter o contato humano, né? Dependendo do plano que a pessoa contratar do Prosperia, mas ela tá ali para literalmente dar um embasamento com todo o conhecimento da Jo. Ela vai te dar a praticidade e a autonomia, esses dois pilares que a gente tem muito forte no nosso método. Então, a Joia, ela vai te ajudar com notificações. Uma notificação muito legal, linda, que a gente colocou lá. Será que você sabe? Sem dúvida. Não, conta aí pra eles. Eu acho que assim, são várias, né? Mas uma das mais legais é que sempre que você vai fazer a categorização e vai pré-definir o seu orçamento em determinadas categorias, você vai ter um determinado valor. Então, a gente ensina tudo isso, a estabelecer o teto. Então, supostamente, você colocou lá que você vai ter R$1.000 para gasto com deliveries mensalmente. Quando você atingir 1.001, a Jo vai te mandar uma mensagem. A Joia vai te mandar uma mensagem. E falar, olha só, você já ultrapassou
o seu gasto para essa categoria esse mês. Então é bacana porque não vai ser só uma inteligência artificial que você vai ou falar com o celular ou simplesmente vai mandar um WhatsApp falando, gastei tanto com delivery. Pelo contrário, ela vai na mão inversa. Você já vai ter pré-definido quanto você vai gastar em cada categoria e ela vai estar ali para te auxiliar e te dando um alerta. Porque muitas vezes você vai gastando recorrentemente e você não tem ideia. Então, assim, é muito diferente. Eu acho que as pessoas, quando falam de finanças, elas têm muito costume de olhar para trás. E, na verdade, a gente tem que se projetar para frente. O que foi, o que você já gastou, já era. Já é um prejuízo. Né? Então, acho que o grande lance é esse. É você olhar para o presente e você ir se policiando para o seu futuro. Para que tudo saia conforme planejado. Sem sombra de dúvidas. E essa é uma das notificações. A gente vai ensinar tudo lá dentro. Tem também a notificação que muitos clientes precisam disso, que é a agenda de pagamentos. Para não esquecer de fazer um pagamento. Né? Dentro do Prosperia, você vai ter a sua agenda financeira, que eu falo que é o calendário do dinheiro. A joia, ela vai te lembrar dos seus pagamentos. Então, tudo, gente, foi extremamente construído e não só do jeito que eu e o Lê faz, mas nós validamos com as pessoas. Na verdade, assim, nós viemos construindo juntos, de fato. Juntos, de fato. Juntos nós dois e junto com todas essas 177 pessoas que nós atendemos em consultoria. E cada pessoa tem uma dificuldade, cada pessoa tem uma facilidade, então nós viemos juntos lapidando toda essa ideia do nosso software para hoje, de fato, estar conseguindo lançar e apresentar isso para vocês. E a terceira frente que vai amarrar todo esse ecossistema e proporcionar para você e para sua família uma transformação tão poderosa é a frente da... A frente da educação. Amém. Porque, na verdade, não adianta você simplesmente contratar a consultoria, a Jo vai te auxiliar e depois que terminar a consultoria você não conseguir dar sequência. Então, na verdade, o que a gente quer junto com todo esse ecossistema é te dar o suporte, mas que você evolua e aprenda com tudo que nós vamos proporcionar dentro do nosso ecossistema, para que você seja autossuficiente depois que isso foi encerrado, né? Essa aproximação. Obviamente, poxa, quero dar continuidade com a Joana mais próxima. É possível, mas a nossa intenção e objetivo aqui da empresa é justamente fazer você se tornar autossuficiente, porque você vai ter um ecossistema automatizado para te ajudar a seguir em frente, entendeu? Uma vez que você passa, então, pela individualidade da consultoria, esse atendimento one-on-one, né? Então a gente entende, a gente faz um onboarding personalizado, a gente vai criar e categorizar no detalhe todo o seu orçamento, desenvolver sua agenda financeira. Então esse onboarding feito pelos nossos olhos, pelo nosso método, pela ter essa eficiência, tirar um pouco esse peso. Às vezes as pessoas, elas ficam muito barradas no... qualquer curso, às vezes, que você faz. Por isso que eu vejo que a gente conseguiu ter tanto resultado e porque os nossos clientes nos recomendam. E eu falo que os nossos clientes, eles são a nossa maior força hoje. Sem dúvida. Porque às vezes você contrata um curso ou uma mentoria e você recebe a informação. E você não sabe o que fazer com ela. Só que você, às vezes, está quebrando a cabeça ou você não tem tempo por conta da sua vida corrida de como fazer. Então, a gente já começa com todo o suporte. A gente já desamarra tudo, já abre tudo, já dá essa clareza e essa organização, que é a nossa fase 1 do nosso método. A fase 1 é clareza e organização, tá? Então a gente já tem ferramentas, a gente já tem processos para dar toda essa clareza para você. Então nós fazemos, existe essa individualidade, existe essa conversa, existe esse desamarrar todo, certo? Com a tecnologia você vai conseguir sustentar, não só depois, mas sustentar o seu comportamento para que a tecnologia te ajude no se manter na frequência que eu tanto pego nas nossas reuniões individuais. Que na verdade nada mais é do que você ter a constância nesse assunto, né? Porque nós temos constância para trabalhar, temos constância para comer todo dia, então por que não ter uma constância de semanalmente, pelo menos, você ter um pouquinho mais de atenção nas suas finanças e saber como está tudo caminhando, né? Exato. E o terceiro pilar é o da educação, porque nas minhas reuniões eu sempre trago princípios de educação financeira. Mas eu falei, eu quero dar além, eu quero ir além.
Porque, obviamente, meu cliente, eu quero ser ainda mais estratégica nesses momentos, juntos com o cliente, né? Para que a gente discuta mais estratégia e planejamento, mas que o cliente, ele se eduque, ele treine ele aprenda sobre educação financeira durante todo o programa, certo? Então, o Prospera, gente, ele vai ter o módulo do centro de treinamento, ele vai ter a tecnologia e o programa Prospera, nós temos agora 2 planos. Um plano que vai se chamar Transformação, onde é um plano mais completo, é um plano onde a gente vai ter um acompanhamento mais próximo meu, certo? E tem o plano Conexão, que são para as pessoas também que querem se conectar, ter esse onboarding individualizado, mas não necessariamente ter tantos encontros comigo e com o meu time durante o período de 1 ano. Mas ambos os planos, eles vão ser de 12 meses, certo? Então, porque a gente entende que é importante você passar pela jornada com a gente. E não só a tecnologia. A gente entendeu também que a tecnologia, sim, ela é um dos pilares, é muito importante, mas esse acompanhamento humano, ele é necessário também. Porque não adianta eu te colocar dentro de um ecossistema e simplesmente se vira. Com um simples vídeo você ir lá e tentar entender como funciona. Nesses 2 planos que nós vamos ter, esse acompanhamento que a Jo e o nosso time vai dar para você, vai ser literalmente para te auxiliar e te ensinar todo o passo a passo do ecossistema. Nós vamos fazer o onboarding de vocês, de todas as suas contas e da sua família dentro do nosso ecossistema e te mostrar como tudo isso funciona e como vai otimizar a sua vida financeira. Exatamente. Eu acho que um ponto importante para falar também, que já vieram nos questionar, né, pessoas próximas, é com relação à segurança do ecossistema, né? Porque são informações, obviamente, confidenciais, né, falando de finanças, e toda essa parte de vocês que vai estar dentro do sistema, nós só teremos acesso se vocês liberarem. Então, toda a segurança ela é criptografada, nós contratamos de fato uma empresa profissional que já tem muito conhecimento de anos em desenvolvimento de tecnologia, né? Então, nós estamos dentro da lei do LGPD. Então, toda essa parte de segurança bancária, nós temos dentro do nosso sistema. Então, a partir do momento que você entrar no nosso sistema, se você faz parte de um desses 2 planos, você vai ter a opção lá em disponibilizar para o administrador. Então, a gente vai ter acesso a isso. Mas, supostamente, acabou a consultoria, você não quer mais ter esse acompanhamento humano do nosso time. Mas você quer manter o Mas você quer Prospera manter como o ferramenta. ecossistema. É simples, é só você desativar e a gente não vai ter acesso nenhum a nenhum tipo de informação. Exato. É legal falar isso, porque a gente agora tá amarrando também essa questão de o e depois do programa. Exato. E depois? Bom, obviamente, nós acredito, eu tenho muitos clientes que passaram por nós, que mantêm os controles financeiros em Excel ou que mantêm a organização somente pela agenda financeira, porque a gente também está amarrando não só a tecnologia, mas eu tenho muitas clientes que só se organizam com um papelzinho. Então, eu tenho um cliente que sai e não precisa, eu não preciso nem me preocupar hoje em fazer o onboarding no Prospera. Porque ele, de fato, se adaptou à agenda, ela se entende né? com a agenda financeira. Mas, para aqueles que querem manter o Prospera no depois, vocês vão ter um acesso somente da plataforma, com todo o centro de treinamento atualizado, certo? Então, isso vai dar muito ganho para você. Depois, com uma manutenção, vai ser uma mensalidade de manutenção para você manter esse uso dessa tecnologia com o centro de treinamento para sempre estar se atualizando. Exato. Certo? E aí vai vindo na cabeça, né, algumas coisas bem legais que tem do ecossistema. Eu acho que a grande, não dificuldade, mas preguiça das pessoas é de fazer, por exemplo, a categorização de tudo que entrou no cartão de crédito. Você tem lá, por exemplo, sei lá, 300 compras que você fez e você ir categorizando uma a uma. Então, o bacana é que como nós temos a joia dentro da tecnologia do Prospera, depois que o Open Finance trouxe todas as informações das suas compras, entradas e saídas para dentro do sistema, vai ter um botãozinho que você só clica lá e ele faz toda a categorização automática. Com a IA. Com a IA. Obviamente que vai ter o Pix do José, o Pix da Maria, que vai estar lá só como Pix. E aí esses aí você vai lá e categoriza manualmente. E a gente criou uma solução super fácil também. Toda vez que você, por exemplo, o Pix Maria é a sua manicure, por exemplo. Então eu vou categorizar como salão de beleza. Todos os Pix Maria, ele vai perguntar, você quer categorizar todos os lançamentos com esse nome
nessa categoria, eu posso escolher sim ou não. Plano transformação, nós fazemos toda a manutenção do dado lá dentro. Mas assim, mesmo se você não tá no plano transformação, de repente você tá num plano conexão, fazer essa manutenção é super tranquilo, né, amor? Sim. É algo que agora com tudo simples, que a gente criou... É muito simples. E nós estamos no módulo Patrimônio e Investimentos, é legal que você vai conseguir ter uma visão muito clara de tudo que você tem no mercado financeiro e o que você tem de patrimônio mobilizado, né? Terrenos, imóveis, apartamentos... Até enfim, joias, obras de arte. Carro também, enfim. Não, tudo que você tem como patrimônio. Se você quiser, né? você pode colocar. Você pode adicionar ali. Que aí é legal que você vai conseguir ter uma visão do seu crescimento patrimonial. de patrimônio, né? Eu e o Lê, a gente sempre gostou muito de fazer. Então, a cada 6 meses, nós atualizamos o nosso patrimônio. Sim. E é legal ver, às vezes, como as coisas mudam, né? Ou como se valorizam. Você se programou, né? Porque, pelo menos no nosso caso, nós temos uma meta de investimentos mensais, né? De tudo que a gente ganha, a gente já tem alguns anos, já um percentual que a gente destina. Então é legal você ir fazendo isso semestralmente, que você vê a evolução, sabe? Então muitas vezes chega no meio do semestre, você olha e fala, caramba, que legal. Ou não, vou precisar me apertar um pouquinho mais para que eu consiga bater minha meta do ano de investimentos. Então é bem legal você ter essa visão um pouco mais clara, né, Ju? Não. A gente está muito animado para os próximos meses, para esse passo que a empresa está dando. O Lê estava falando um pouco da segurança da informação, mas nós, de fato, buscamos... tudo começou em janeiro desse ano. Eu e o Leandro, a gente passou o nosso final de ano, a virada do ano, sentados aqui nesse tapete. Inclusive, é muito especial, a gente está literalmente nesse lugar, né? Com um quadro que eu comprei, foi quando a gente começou a desenvolver e pensar no Prosperia. O Prosperia hoje ele é muito similar ao nosso controle financeiro, porque foi, de fato, a gente desenvolveu lá o método e agora a gente trouxe para cá. Eu falo que é o nosso primeiro filho. É verdade. Né? Porque foram 9 meses de gestação. Isso começou em janeiro. Nós estamos agora. Volta, em reuniões com o time de tecnologia. Ele nasceu agora em setembro e eu acho que ele ficou na UTI aí de setembro a outubro, tipo, naquele vai, não vai. Quando chega na fase final, acho que de todo o projeto, amado. né? É igual uma obra de uma casa. Né? Você fala, não, vou me mudar em novembro. Meu Deus, na hora que chega em outubro, parece que caiu na Porque também eu quis fazer tudo, né? A ideia nem era estar saindo com a joia já de imediato, mas os nossos clientes, eles já vão ter a joia no celular, a notificação funcionando. Eles já vão ter o módulo de patrimônios e investimentos, que inclusive isso já era um passo 2, né? Então, é incrível ver como, de fato, um sonho sendo realizado para mim e para o Lê, um processo aí que você vê a mão de Deus aí. E hoje a joia, os módulos, quando eu sentei para escrever o método, porque agora eu vou gravar toda a parte de treinamento, eu e o Lê, mas muito eu na parte mais específica de método, ele está conectado com os nossos 6 pilares. Então, hoje, todo mundo que acompanha a nossa marca, os logos, vocês podem ver que tem esse asterisco. E o que é esse asterisco, né? A gente tem no Prosperia, a gente tinha antigamente no meu logo Joana Co, a joia tem o asterisco. Por quê? Porque cada ponta desse asterisco representa um pilar, que é um pilar a nossa base para o nosso método. E falando aqui para a gente fechar desses nossos pilares, a gente começa com a organização. A organização é o nosso primeiro pilar. Quando você organiza de fato o seu orçamento, você abre, o que isso vai te gerar? Clareza. Clareza para entender o seu ponto atual, o seu cenário atual. E de novo, aqui, não precisa estar endividado, ao contrário, porque pessoas bem-sucedidas precisam ter total clareza do seu orçamento. Porque se você está ganhando dinheiro, aproveita, não deixa essa oportunidade passar pelas suas mãos. Porque a vida, ela oscila, né? Então vão ter momentos que você vai estar ganhando muito bem. Então nesse momento você tem que aproveitar e de fato se organizar e ter clareza. Porque é o momento onde você vai montar a melhor estratégia para que você consiga viver o presente, mas aí construindo um futuro muito bem consolidado. E com a organização e a clareza, que hoje nós temos condição de trazer isso para você,
vai te facilitar o caminho. Exato. Sabe? Porque não adianta, a gente tem muitos clientes que ganham 50 e gasta 60, ganha 100 e gasta 120. Então não é sobre quanto você ganha, mas sim você ter a clareza de quanto está entrando e quanto está saindo para você se organizar e atingir seu objetivo. E garantir que isso está completamente amarrado a uma estratégia, que é o nosso segundo pilar. Então, planejamento e estratégia são 2 pilares muito fortes aqui do nosso método, mas que você só obtém depois que você organizou. Então, para mim, tudo é muito lógico. Uma vez que você organiza, qual que é o resultado da organização? Clareza. Uma vez que você tem estratégia e planejamento, qual que é o resultado? Direcionamento. Você caminha direcionado a saber aonde você precisa chegar, fazer. Então, uma vez que você planeja o seu orçamento, né? Hoje, em outubro, eu tenho um planejamento de orçamento X. Para dezembro, e nós vamos falar sobre isso no próximo episódio, é um orçamento maior. Porque eu vou gastar mais. E vai acontecer. Em janeiro eu vou gastar mais. Essa previsibilidade, né, Ju? Que eu acho que é o grande problema da maioria das pessoas. Mas isso aí a gente vai falar no próximo episódio. Um terceiro pilar que a gente tem aqui é a questão da praticidade. Ou seja, quarto, né? O quarto pilar é a praticidade. Porque eu e o Lê, nós entendemos e nós validamos que se não for prático para você, não vai funcionar. Não vai funcionar. Por isso que eu tenho a agenda financeira de papel. Porque tem clientes que o mais prático para ela é de papel. Por isso que nós hoje contratamos e desenvolvemos uma IA. Porque se não for prático para você, não vai funcionar. Por isso que temos a integração com o Open Finance. Então você entende que a gente está amarrando tudo? Por isso que eu estou colocando um centro de treinamento lá dentro. Por isso que você tem as reuniões individuais com o meu time faz um onboarding para você. Porque se não for prático, eu não posso esperar você parar e ter tempo para olhar para isso e ouvir as aulas. Tipo, você não vai ter tempo. Quantas pessoas hoje compram cursos, milhares de cursos, e tá lá com um monte de curso no computador, um monte de acesso e não assiste? Né? Então nós identificamos isso e tentamos trazer para o ecossistema justamente essa junção de humano com tecnologia, com uma agenda financeira e com um sistema automatizado. E nós acreditamos que tudo isso, de fato, vai fazer com que você se organize e tenha clareza, seja por uma agenda ou seja com uma inteligência artificial. E para alinhar aqui, para amarrar os nossos últimos 2 pilares desse asterisco de 6 pilares que a gente tem no nosso método, é a disciplina e o foco. E isso você não vai encontrar em nenhuma outra consultoria financeira. Você pode ir para qualquer outra empresa. Talvez essa empresa te dê a organização, talvez essa empresa também tenha o aplicativo que você conversa e que te dá a informação, você vai lá, fica tipo uma biblioteca de gastos. Agora, esses 2 pilares que eu e o Leandro tem, isso aqui não vem de técnica, isso vem de vivência, estilo de vida e comportamento. Então, assim, você desenvolver uma disciplina financeira, você se tornar uma pessoa focada, isso, se você hoje não sente que você tem disciplina, você precisa desenvolver isso. E um aplicativo não vai te dar. Isso é o nosso método. Isso é estar conosco nessa comunidade, né, nesse ecossistema. E uma coisa que eu costumo dizer é que todo mundo tem disciplina. Ela só não está focada no que de fato precisa. Então, ativada, assim, né? Se você vai trabalhar todos os dias, você é comprometido, chega no horário, sai no horário, arca com as suas responsabilidades, você é uma pessoa disciplinada. Por que você não é nas finanças? Por que você não é na alimentação? Por que você não é com a sua saúde? Entendeu? Então aqui nós vamos te ajudar, assim como nós nos ajudamos, a encontrar o caminho e direcionar essa disciplina também para a organização financeira. Entendeu? E aí com todo esse foco, com toda essa metodologia que nós desenvolvemos vivenciando, né, Jô? A gente sem dúvidas vai conseguir te ajudar a encontrar o melhor caminho que seja adaptado para você. Exato. Eu vejo que hoje a grande falta e a grande urgência das pessoas é em... Eu sou disciplinada em tal coisa, e as pessoas têm resultado em outras, mas não aqui. Então, como que a gente atinge disciplina? Uma das formas, desenvolve, é estar com pessoas para te manter motivada, para te manter nessa frequência que a gente sabe que é tão desafiadora. Por que eu sou uma pessoa que hoje consigo poupar, consigo
beleza, Joana, esquece essa ideia, vamos focar aqui no foco, né? Vamos guardar dinheiro. Eu também tenho os meus luxos, mas por quê? Porque eu tenho o Leandro que me ajuda, porque a gente criou um ecossistema e uma rotina financeira que nos faz não perder o ritmo. Não perder o Não foco sair da da onde nós frequência. queremos chegar. Então, seja nas finanças, seja com alimentação, seja com o que for. Se você souber como fazer e você tiver foco, é só questão de tempo para você atingir. E isso é muito importante também para casais, porque muitas vezes às vezes não é tão disciplinado e o outro até que tem um controle maior. Mas quando você entra num ecossistema e os dois estão juntos num ambiente para se manter nesse foco, se manter motivado, eu tenho muitos casais que falam de dinheiro quando eu estou. Ou seja, as nossas reuniões é onde eles param para olhar para as finanças. Imagina se eu não tivesse, né? Porque às vezes vem a briga, vem isso, vem aquilo, e é isso que a gente quer. E graças a Deus hoje está cada vez mais leve, né? Então, assim, e para fechar tudo isso, um anúncio que eu quero falar para vocês desse ecossistema, desse lançamento, é que nós entendemos nesses últimos meses de atendimento o quão importante é esse momento físico, esse momento de estar presente, de estar conversando. Né? Que na verdade não é só sobre finanças, né? Não, é muito dizer, mais. A Jo às vezes tem alguns atendimentos que são muito íntimos com as pessoas. As pessoas de fato se abrem em situações com você, completamente, onde você todos, vê, onde você entende que tem muita coisa guardada ali com relação a finanças. Não é simplesmente o mês dela que está deixando ela chateada, tem todo um histórico. E aí, com esse bate-papo, a gente vai conseguindo tirar algumas crenças da pessoa que são simples viradas de chaves que a gente vem, graças a Deus, transformando a vida de muita gente, né? E é por isso que a partir do ano que vem, em 2026, em fevereiro de 2026, a gente vai ter o nosso primeiro encontro presencial, que a gente vai fazer com muito carinho, com muita paixão e com esse chamado que eu principalmente estou tendo de estar mais próximo das pessoas que estão nos atendendo, porque isso falta, né? Hoje, quem passa aqui pelo Prosperia Premium, a gente se encontra, a gente toma café, todo mundo que é de São Paulo. Então eu quero dar a oportunidade da gente ter um dia de encontro pra gente trabalhar, porque eu sei o quanto, eu tô em mentorias, nós investimos muito nesse nosso desenvolvimento profissional aqui da empresa, e eu sei o quão transformador é também estar presente, né, com as pessoas, se isso for possível, né, da logística. Então, tô muito animada em anunciar esse evento presencial. Se você quer fazer parte, se você se animou, se você gostou, se você quer entender mais sobre esse ecossistema que a gente está desenvolvendo, né, que a gente está lançando para você, né, a partir de amanhã já, segunda-feira, todo o nosso time ele já vai estar ofertando e já vai estar apresentando para você esse ecossistema. Então, entre em contato, né, faça parte, vai ser um prazer aqui pra gente te atender. Sim. E muito obrigado, né, por mais um episódio, por acompanharem a gente. Graças a Deus a gente vem recebendo muitas mensagens positivas, né, e isso acaba nos estimulando cada vez mais a estudar mais, a se dedicar mais, a desenvolver o melhor para de fato ajudar você a se organizar. Exatamente, gente. Então, se você gostou, comenta, compartilha, manda aí para uma pessoa que você gosta muito, para que essa pessoa, porque assim, a gente precisa estar com pessoas que estão direcionadas e motivadas ao mesmo objetivo que a gente tem. É isso aí. Né? E se nós não falamos ainda de um assunto que vocês gostariam que nós falássemos, deixe aí nos comentários algumas ideias, porque aí a gente vai colocar em pauta aqui e vamos trocando essa ideia com vocês para mostrar um pouco mais da nossa visão em determinados assuntos. Exatamente. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau!